Olá, pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui para a revisão da primeira VA, ou seja, da primeira verificação de aprendizagem. E vamos revisar alguns conteúdos que nós trabalhamos nessa primeira parte da disciplina. Então, vamos lá. Um dos conteúdos que foram trabalhados nas aulas, mais especificamente na terceira aula, foram as características sociocomunicativas do gênero. Vimos que todos os gêneros textuais, sejam eles escritos, orais ou multimodais, como é o caso deste anúncio, né, possuem características, não é isso? A finalidade comunicativa, que é o objetivo do gênero, o conteúdo temático, que é o assunto tratado pelo gênero, a forma composicional, que é a estrutura do gênero, a forma como as informações são distribuídas na estrutura, no corpo textual do gênero, e o estilo verbal, que são as características linguísticas do gênero. Então, em relação a esse anúncio, anúncio educativo, ou também campanha educativa, como chamam algumas pessoas, tá? Podemos dizer que o seu objetivo é convencer, ou melhor, a sua finalidade comunicativa, o seu objetivo é convencer e persuadir o público leitor, ou seja, os leitores, a aderirem, a aceitarem a ideia que é proposta e, consequentemente, posteriormente, colocá-la em prática. Tá? Em relação ao conteúdo temático, que é o assunto do que o gênero, sobre o qual o gênero está tratando, o assunto que o gênero está discutindo, podemos dizer que aqui é a questão da preservação do meio ambiente, a questão ambiental, a problemática ambiental. A forma composicional, que é a estrutura do gênero e os seus elementos, tá? Os gêneros, o anúncio publicitário e o anúncio educativo, tá? Tem uma estrutura clássica, que é a mensagem superior, a imagem no meio e a mensagem inferior. Só que isso não é algo fixo, ou seja, que está em todos os gêneros. Alguns anúncios trazem algumas novas configurações na estrutura. É o caso desse anúncio, tá? Tem a mensagem superior, a mensagem inferior, a imagem, né, perdão. E tem também a mensagem inferior, que na maior parte dos casos é um texto de curta extensão, uma frase pequena. Não é o que acontece aqui, que aparecem várias frases formando um parágrafo, tá? A gente ainda conta na estrutura do anúncio, tá? Imagens, ilustrações, cores, formas, formatos, como é o caso dessa palavra tudo, que é preenchida com a cor da natureza. Quando a gente vai para o estilo verbal, que são as características linguísticas, a seleção de palavras, o tom formal ou informal, na maior parte dos anúncios a gente tem uma linguagem formal, mas de fácil entendimento, de fácil compreensão. Ou seja, não é uma linguagem formal muito rebuscada, porque o objetivo é fazer que o texto como um todo esteja acessível e consiga atingir o maior número possível de pessoas. Então, é uma linguagem formal, tá? Mas que é de fácil entendimento, é uma linguagem acessível, tá? É justamente o que acontece nesse anúncio publicitário, tá? A gente pode ver aqui, ó, a mensagem. Preservar o meio ambiente é tudo. E o tudo, né? O preenchimento das letras, né, acontece com a imagem da própria natureza. Então, esse gênero aqui é o que a gente pode conceituar como gênero multimodal. Ou seja, é um texto que é construído com base na união, na soma, na junção entre a linguagem escrita, palavras e frases, e elementos não verbais, imagens, ilustrações, tá? Então, o gênero multimodal, ele traz essa junção entre elementos verbais escritos, palavras e frases, e elementos não verbais, imagens, cores, formas, formatos, tá? Vamos analisar o texto 2. Texto 2 é também um anúncio, tá?
anúncio educativo ou campanha educativa, que tem a finalidade comunicativa de convencer e persuadir a população, ao público leitor, a se mobilizarem contra o mosquito da dengue, não deixando recipientes abertos com acúmulo de água. Então, esse anúncio, né, ele tem essa finalidade comunicativa, esse objetivo de convencer as pessoas a se mobilizarem contra o mosquito da dengue. Em relação ao conteúdo temático, né, que é o assunto tratado, discutido pelo gênero, temos a questão da dengue, né? A forma composicional, nós temos elementos verbais escritos, que são palavras e frases, e temos também imagens, formatos, tá? Aqui, ó, a gente percebe os vasos de cabeça para baixo, com o objetivo de reforçar a mensagem que é exposta, né? Para evitar que o mosquito da dengue e do Zika se crie, é só virar. Então, aparecem os jarros de cabeça para baixo e até mesmo o enunciado é só virar, também de cabeça para baixo, remetendo à ação da população de virar esse vaso de cabeça para baixo. Em relação ao estilo verbal, que são as características linguísticas, tá? Temos aqui um tom formal, ou seja, o uso da linguagem formal, mas de fácil entendimento, de fácil compreensão, porque o objetivo é fazer que esse anúncio chegue e seja compreendido pelo maior número possível de pessoas. Outra característica que faz parte do estilo verbal são os usos dos modos verbais, ou seja, a maior parte dos anúncios traz verbos no imperativo, que são verbos de ordem, verbos de aconselhamento, ou seja, faça, participe, compre, distribua, doe, tá? São verbos de ordem. Enfim, essas são as características que nós podemos mencionar a respeito desse gênero. Vamos para as questões. No respeito às características sociocomunicativas dos gêneros acima, assinale a afirmação incorreta. Os textos, letra A. Os textos acima têm como marca constitutiva a multimodalidade discursiva, sendo, portanto, conceituados como gêneros multimodais. Esse tipo de gênero tem a sua construção efetivada mediante a combinação de enunciados verbais escritos e elementos visuais imagéticos. Essa afirmação é verdadeira. O que é a multimodalidade? A multimodalidade é quando eu combino, eu junto, eu somo duas formas de linguagens diferentes. Por exemplo, escrita com imagem, que é o que acontece nesses gêneros. Mas a multimodalidade, ela também é quando eu junto duas formas diferentes de linguagem. Por exemplo, neste exato momento, eu estou utilizando a fala, a linguagem oral, e posso também gesticular. Então, eu estou utilizando duas formas de linguagem. A linguagem oral falada e a linguagem gestual. Então, estamos em uma comunicação multimodal, porque eu estou juntando duas formas de linguagens, tá? Ou seja, dois tipos de linguagens diferentes. E é o que acontece nesses gêneros, tá? Esses dois gêneros são gêneros multimodais. Por quê? Esses dois gêneros são construídos, tá? Com enunciados verbais escritos, palavras e frases, e imagens, cores, formas e formatos, tipografias. Quando em um gênero textual a gente junta escrita, imagem, cores, formas, formatos, tipografias, entre outros elementos, tá? Esse gênero é um gênero multimodal, tá? É o que acontece com os anúncios, os anúncios educativos, os anúncios publicitários, as charges, as tirinhas, os cartoons, as histórias em quadrinhos, os infográficos, os memes. Todos esses gêneros são multimodais, porque eles trazem essa junção entre linguagem escrita e linguagem não verbal. Questão, opção B. Os textos acima têm a finalidade comunicativa de convencer seus leitores a aderirem à causa anunciada. Verdadeiro, tá? Os dois gêneros, ou melhor, os dois anúncios têm
a finalidade comunicativa, o objetivo de convencer os leitores a aderirem à ideia e, consequentemente, colocá-la em prática. Opção 3. Os textos acima podem ser classificados como exemplares do gênero anúncio educativo, cujo foco está na conscientização, bem como no estímulo à participação social. Exato, verdadeiro, tá? Todos os anúncios educativos, eles têm esse objetivo de trazer uma ideia, conscientizar, convencer o leitor e, por conseguinte, fazer com que esse leitor coloque em prática aquela ideia que está sendo proposta. Ou seja, que ele participe socialmente, pondo em prática a ideia trazida pelo anúncio. Então, é verdadeiro, tá? Opção D. Os anúncios acima têm a função sociocomunicativa de criticar a postura da sociedade no que se refere à não atuação diante da problemática em foco? Não, falso, tá? Quais são os gêneros que fazem críticas, ou seja, reclamação, protesto, as charges, os cartoons, as cartas de reclamação, tá? Todos os anúncios, eles não têm essa função de criticar, de reclamar, de protestar. Todos os anúncios sempre vão ter a função, a finalidade comunicativa, o objetivo de convencer e persuadir os leitores a aderirem à ideia que está sendo proposta e, mais à frente, colocá-la em prática, tá? Então, a alternativa D é falsa. Por quê? Os anúncios não têm o objetivo de criticar, reclamar ou protestar em relação a algum problema que está acontecendo no nosso dia a dia. Eu vou dar uma pausa no vídeo, e volto já já com outra questão de revisão.